todos, estamos aqui hoje para mais um episódio do Diário de Cronos. Lembrando o nosso propósito, o Diário de Cronos é um canal para a gente dar voz aos 70 a mais que estão ativos, que têm uma vida ativa, né? Estão nesse mundo aqui, vivendo, expondo, trabalhando, se expondo. E a ideia é eles contarem para nós como eles chegaram até aqui, quais foram as experiências deles relevantes, como toda a tecnologia que aconteceu nesse tempo afetou as vidas deles, né? Como eles estão vendo o mundo. A visão deles de mundo é uma visão que nos interessa. A gente quer saber o que aconteceu, o que eles estão vendo, como é que são as causas e efeitos aí que eles percebem, para a gente poder partir disso aí como experiência e criar um mundo mais bacana, o que a gente conseguir, né? Então hoje nosso convidado é o Renato Brunello. Renato Brunello é um escultor, faz algumas coisas muito interessantes, muito particulares, e nada melhor do que ele mesmo para nos contar umas histórias. O Diário de Cronos esse projeto que a gente resolveu lançar com as pessoas que já estão com mais de 70 anos, sim, obrigado. Foi exatamente. Tem que honra, ser. Que honra. Mas a gente chega. Bem, mas eu tenho certeza que você tem muita história para contar. E o Diário de Cronos é isso. Chega numa determinada hora, você senta na frente de uma pessoa que vai te falar algumas coisas, vai te perguntar algumas coisas, e você fala, nossa, vou olhar para os meus registros, né? Uhum. E vou ver o que eu trago desses registros aí, quais foram as coisas mais relevantes que me aconteceram no sentido de, por exemplo, como uma tecnologia me impactou, como uma mudança de país me impactou. Essas histórias sempre são histórias verdadeiras que trazem muita força, né? Muito envolvimento emocional. Legal. E as pessoas, eu acho que a gente aposta... Eu, pelo menos, aprecio muito ouvir essas histórias e tirar e tentar colocá-las dentro de histórias de vida, né? Procurar as coisas comuns a isso, ter um entendimento melhor de como a gente se movimenta nesse espaço-tempo, né? E eu acho que isso fica um registro... esse programa vai ser um registro rico de inúmeras histórias de pessoas que a gente vê com 70 anos lutando, vivendo, interessadas. Quando você chega, acho que no 7, é um ciclo. Coincidentemente, todo é o ciclo, né? E é o ciclo da reflexão. Engraçado. A gente chega num momento da vida, especialmente nesse momento assim, de 70, acredito eu, né? Pelo menos o processo que eu vivo, né? É de muita reflexão, muita história que você já passou, você já viveu, e você revê em câmara lenta. No processo assim, você filtra, você entende muito bem o que você é no momento e o que você te levou a ser no processo da sua vida. É um momento de reflexão. Eu acho que é muito isso. E também de se preparar para o futuro, né? Quando você tem, vamos dizer, logicamente, prazo de carência. Então, você se projeta lá com mais calma, com mais tranquilidade, e sabe que as coisas têm que ser degustadas dia a dia, momento a momento. Não adianta as pressas, porque nessa altura do campeonato você tem que viver mais um momento do que o futuro. Do que a perspectiva do prazer lá na frente, né? Exatamente. O prazer está aqui agora, né? O prazer está em viver. Mas é muito rico esse tipo de... Esse momento, eu acho que é muito rico. É muito rico, é um momento de entendimento. Eu acho que quando você chega, ter a sorte de chegar, vamos dizer, lá para frente, é um momento de entendimento muito mais amplo do que quando os hormônios falavam muito mais alto do que a reflexão, né? Então a gente era comandado por um outro chefe. Sim, uma outra dinâmica. Outra dinâmica. Faz parte também, eu acredito que faz parte. Acredito não, tenho certeza que faz parte do processo da vida, em todos, nas plantas, nos animais, nos ciclos de vida.
Sim. Eu costumo falar que quando a gente vive mais tempo, a gente vive diversos ciclos de início e fim. Um jovem não viu ciclos que acabaram. Ele viu ciclos que começaram, de repente um ciclo que ele está dentro, mas, sei lá, acho que os ciclos alguns começam a fechar, não sei, com 40 anos, eu acho. Até 40 mudança, você está avançado, né? Sim, né? A 1000 por hora. 1000 por hora. Aí começa 800, 400, 500, mas essa velocidade progressivamente cria mais entendimento, mais compreensão, entendeu? Quando você desacelera, a reflexão é maior. Quando você está acelerado, você tem que a adrenalina está raciocinando para a gente. Então, é uma coisa compulsória. É verdade. Compulsiva, vamos dizer. Né? Quando a gente está em velocidade, o campo fecha. Você tem que observar muito. Você não tem periférica, né? Você tem que mirar onde você vai. A funila. Não adianta. Isso aí, você que andou de bicicleta não, em sem velocidade dúvida, também fala, nossa, que concentração que eu estou naquele asfalto. Não, é muito louco. Relembra também situação desse tipo, na época que eu era mais atleta do que agora. Aquela coisa focada, extremamente afunilada. Você tem que ir com muita concentração, você não olha do lado. Agora dá tempo para olhar do lado. Dá tempo. E é um prazer enorme. Porque a corrida, você tem que chegar assim, mas quando? Não interessa. Antes era competição. Competitividade. Agora o importante é você chegar. Você vai vivendo, eu acho que avançar na idade, sei lá, eu tô próximo de você, né? Bem próximo, eu tô com 65. Avançar na idade, ela vai te dando uma tranquilidade de falar, bom, o que eu fiz, o que eu não, algumas coisas que eu não fiz e talvez eu ainda tenha a possibilidade de fazer, eu vou atrás, mas também já... Mas também, se não fizer, não é tão universalmente importante, porque a gente é uma formiguinha. Se você vive o seu universo bem vivido no dia a dia, no momento, eu acho que já missão cumprida. Não tem erro, não tem erro. Eu tenho pensado nisso, né? E às vezes, se a gente está calmo e procura ser justo, né? Você começa a ganhar uma tranquilidade, as coisas vêm aparecendo, e aí a gente, acho que tem gratas surpresas, né? Você não teve gratas surpresas? Toda hora. Eu, em nenhum momento, imagino ter feito o contrário do que eu fiz. Mesmo as besteiras, assim, que a gente encara na vida, e por impulso, por momentos de desequilíbrio até de emocional, a gente toma atitude errada, elas serviram. Serve. Eu acho que serve. Vai ficando naquele material para reflexão que você falava, né? Você olha para aquilo e fala, olha... Não, você já sabe o caminho. Você não entra mais em roubada. Ou dificilmente você entra em roubada, porque você entende já no olhar da figura que está na sua frente, às vezes, as intenções que estão atrás da palavra. Então, a reflexão da gente em termos de tranquilidade nas decisões é melhor. É mais apropriada, eu acho. Isso aí a gente vai ganhando mesmo com a observação dos ciclos, né? Mas eu gostaria de argumentar aqui com você se a gente pode ter um papo um pouco mais jovem. Seria mais jovem. Sim, seria mais interessante. Conta pra gente, então, das tuas, sei lá, das coisas que estão para acontecer para você agora no teu campo de trabalho, nas suas exposições. Vamos falar um pouco disso também? Não sei se você quer falar disso. Olha, veja bem, eu acabei de fazer uma exposição agora que desmontei a segunda-feira passada, uma bela exposição numa galeria aqui em São Paulo, Arte 132. Excelente galeria, com proposta muito boa. E, em seguida, eu levei na quinta-feira uma escultura enorme uma pedra de 8 toneladas para o Parque Geminiani Momesso, que está idealizado
por Orandi Momesso, uma grande figura, uma importância cultural aqui no Brasil muito forte, valorizando a arte em todo sentido, a arte popular, a arte indígena, a arte contemporânea, que tem uma coleção imensa, construída durante anos de paixão em relação à arte. E aí ele decidiu, há um bom tempo atrás, não sei bem, mas ele me relatou, construir um parque, reflorestar uma área de uma fazenda que era só dedicada à soja, e replantou, reflorestou, uma coisa linda que eu visitei, e lá tem um patrimônio de esculturas, vai ter pavilhões relacionados à arte indígena. Vamos construir uma oca enorme no meio no mato. E ele tem esculturas de pessoas que ele aprecia. Sem dúvida. Que ele fez um parque, né? Exatamente. Para essas pessoas, exatamente. Os artistas que ele aprecia. Se você... Eu não sei bem a pronúncia. Otins. O Museu ao Livre de Otins, lá em Belo Horizonte, perto de Belo Horizonte. Iotim, desculpa. Eu tive lá, né? Você esteve lá? Tive lá. Eu posso te falar que é ao mesmo nível, talvez até mais amplo. Só que é mais eclético a nível de expor as peças, assim. Mais eclético, menos direcionado para o contemporâneo, exclusivamente conceitual. Muito mais aberto. Mais livre, né? Mas vamos dizer, de tendência artística. Exatamente. Não tem uma tendência artística específica, né? Isso. Inhotim agora, estou lembrando. Inhotim. Então, e aí eu levei uma escultura lá, eu estou preparando já para outra escultura aqui em Moema, para um prédio da SDI, Construtora Empreendimento, uma escultura de 4,5 metros, já está pronto. Estou esperando a instalação na base agora, nesse mês. E aí eu tive convite, bem recente, para o Kuwait, para executar uma escultura lá de 2,5 metros de pedra por 1 metro, etc, etc. Em 20 dias. Uau! Uma empreitada que com 70 anos a gente é um belo desafio, mas vai tranquilo. Se sente honrado em cumprir, né? Eu vou invadir um pouco o espaço de vocês aí, porque como o próprio Renato disse, vamos voltar no tempo para a gente falar um pouquinho mais do jovem Renato. E eu acho que eu li alguma coisa que você teve um prêmio muito novo ainda, não foi? Um prêmio de... Você pode falar um pouco pra gente? Acho que quantos anos você tinha do seu primeiro prêmio? Eu lembro que era jovem, porque eu não sei como é que você descobriu isso, mas... eu li um pouquinho. Está no meu currículo. Agora, está no meu currículo, eu esqueci, porque depois de um tempo a gente esquece do teu currículo. Mas olha... Mas a gente pode voltar lá, né, e ver desde quando começou essa sua história, que é muito bacana, desde sempre, né? Sim, desde sempre. Desde sempre, desde criança. Você reconheceu essa tua vocação logo cedo? Sim, não, olha, é muito simples. Meus pais tinham padaria. Eu acordava bem de madrugada, junto com os funcionários, para fazer os pãezinhos com as formas que eu gostava. Aí, à tarde, eu comemorava, juntava os amigos para fazer lanche com aquelas formas. Eu achava... Era uma coisa assim, de criação espontânea. É brincadeira, mas começou um pouco daí. E aí foi desde que me conheço. Teus pais reconheceram isso em você? Minha mãe, sim. Sua mãe, sim? Posteriormente, meu pai também olhou com mais carinho. Mas minha mãe sempre. Agora, meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos, então não acompanhou esse movimento quando ele tomou mais força, mais volume, né? Mas foi sempre um apoio.
mesmo ele não presente, sempre foi um apoio enorme, porque a base da educação, dos valores, para mim, foram muito fortes, assim, permanece sempre. A família italiana tem uma estrutura, Sim. tem uma estrutura tradicional, né, Sim, que se perpetua, né, é uma coisa muito forte. Às vezes meio controversa também, até um pouquinho. Sim, não, eu acho que sim, é bom essa coisa familiar, mas às vezes em excesso. O exagero, né? Tem um exagero. A coisa de abraçar a prole, os filhos, e não saber que uma hora ele tem que bater asa e sair voando, que nem as águias. Sim. Ela lá de cima, quando tem a cria dela, geralmente o que ela faz? Com o bico, ela empurra o filhote para ele começar a bater asa. Aí ele vai. E a família italiana não tem isso. A família italiana ela quer segurar no ninho, né? Faz um puxadinho, vai construir lá naquele canto do terreno. Enfim. Eu sei bem do que você está me falando. Você sabe que o Gabriele, você seu pai. Você conheceu meu pai, né? O Gabriele. Fantástico. É bacana ver que vocês tiveram um episódio feliz no ciclismo. Não, mas né? Olha, quando eu pedalava assim, vamos mais tranquilo, treinando, o Gabriel estava sempre por perto e as conversas iam, mas as reflexões, aquela coisa toda. Para mim sempre foi uma lição de vida, de moral também, de valores, né? De valores, você vamos dizer, debatendo os teus valores com ele. Debatendo não, falando sobre as coisas e reconhecendo os valores, né? Nessas sobre coisas. Tudo que você possa imaginar que na hora era interessante falar, sem E do ciclismo tem é uma turma, né? Isso aí é uma turma, não sei família. Uma família, né? Uma família. Depois tem a família dos rivais também. Aí que não é bonito, mas enfim. Nos rivais do ciclismo? Claro. É claro. O ciclista em geral é um ser competitivo também. Sim. Não vou perder essa não. Né? É meio tribal também, né? Aquela coisa de grupo, mas enfim, faz parte. Eu tenho essa história, né? Eu lembro desse período que eu segui meu pai um pouco lá. A família italiana é isso, você aponta bem. Mas num determinado momento, a Cris estava falando uma coisa que eu ia retomar também, quando ela pediu para a gente falar um pouquinho de você aí mais nos primórdios, mas eu estava num momento que você me falava um pouco das tuas obras que você está fazendo agora, nesse momento, né? Sim. E eu estou olhando, não só isso, agora é uma hora legal, eu queria te perguntar a respeito da tua interação com a peça. Quando chega, por exemplo, um bloco de mármore desse, e me veio uma curiosidade de como funciona um pouco o teu processo artístico, até dentro dessa coisa do improviso, se você realmente tem um desenho já na tua cabeça que você quer executar, ou se a peça vai te indicando algumas coisas. Como é que é isso, esse processo? Não, o processo é muito simples. A criação está aqui. A pedra está disponível, a madeira está disponível, o material está aí. Geralmente, sempre, tem um rabisco, tem um esboço, você deve saber muito bem, acompanhando o processo de criação do seu pai. Verdade. Enfim, tem um esboço. Para materializar um esboço, um desenho, às vezes, você cria uma pequena maquete, sem muito detalhe, só para dar a ideia tridimensional, como ela que se coordena no espaço, de forma tridimensional. A partir daí, você já tem a peça pronta. Na hora que você pega o bloco, ou 2 metros, sei lá, o metro, o que for, a medida, necessariamente você tem que interpretar também o modelo. Então, na hora que você executa esse modelo que te orienta, ao improviso, você tem que entender o material, porque o material te dá a resposta também. Entendi. A própria material te dá a resposta e a orientação por onde e como você vai trabalhar ele. Então, na maioria das vezes, você interpreta o modelo, que nem um gesto, né?
Sim, Aquela sim, coisa você está ouvindo ali, sim, você está ouvindo o que os exatamente. outros estão fazendo, e aí você pega um caminho, né? Então tem essa coisa mesmo de, na hora no momento em que você encontra aquela materialidade ali bruta, Sim. você às vezes muda um pouco o teu plano, ou alguma coisa assim. Mudou radicalmente, é mais complicado, porque num material assim, bem tecnicamente difícil para você mexer, você tem que ser bastante objetivo, né? Então, você vai interpretar. Tem mudança? Sim. Acho necessária ter. Senão vai ficar uma múmia, estático. Não vai ter vida, não vai ter dinâmica. Sim, é legal, é bacana reconhecer que essa coisa de Sim, trocar com o material é o que dá vida também para o negócio. Sem dúvida, porque você tem que dialogar com o material, você não tem que brigar. Você não tem que fazer o que você quer com o material, você tem que ouvir a resposta dele, até onde, como. Aí você, em harmonia, você se realiza bem e realiza um bom trabalho. E eu não sei, eu identifico às vezes nas tuas peças um sentimento específico. É engraçado, é como se eu olhasse uma coisa, eu falei, eu conheço esse sentimento, né? Eu conheço essa coisa que você lança. Muito vivo isso, né? Engraçado. Você sabe que eu entendo que os símbolos são universais, né? Quando você sai da questão do figurativo, que é uma coisa mais explícita, eu já trabalhei muito com figurativo. A um certo ponto eu vi que eu tinha que sair, porque na pintura é um pouco diferente, porque você tem a cromática, as cores que te dá mais... Sim, é um outro parâmetro, vamos chamar assim, né? Na escultura, o que eu entendia é o que me deixou ir para um outro caminho da mais abstração da forma. Eu continuo figurativo, em certo sentido. Tá? Faz coisas figurativas também, né? Eu vi duas esculturas tuas, uma de um homem ali, sentado, com a perna para frente ali. Sim, mas moral da história, o que me definiu a saída, que foi progressiva, da figurativo para mais livre, mais abstrato, porque o figurativo, como cópia, ele é limitado na escultura, pelo menos. Sim. Porque um braço para cá, um braço para lá, uma perna. Depois, o quê? Porque a cópia, você manda uma coisa para o racional, você tem uma visualização de algo que existe, e você vai copiar algo que já está estático ali, né? Não tem novidade, né? É aquilo, você faz parecido, né? Para mim, perder um pouquinho o nexo há muitos anos atrás. Por isso que entrei numa aventura diferente. E mesmo assim permanece ligado com o sentimento do figurativo, do figurado, da coisa mais orgânica, da coisa que me dá estímulo. Entendi. Uma coisa que eu vejo na própria natureza, ou um movimento de dança. Eu não vou copiar a dançarina. Mas você pega aquilo, tem uma expressão, né? Você capta uma expressão. Exatamente. Um pouquinho mais a essência. Tem uma bailarina, tem um movimento tridimensional no espaço. Ela coordena uma situação. É aquela situação que me interessa mais do que a própria bailarina. E aí você traz aquilo pro bloco de pedra bruta. Ou madeira. Ou madeira, ou enfim, composição de pedra. Vi umas composições tuas também com umas peças mecânicas, uma luminária que tinha um olho lá em cima com uma coisa redonda bacana, aquilo também. São um monte de materiais, né? Um monte de coisa que você acha por aí. Mas são momentos diferentes, viu? Tem uma história de 70 anos. Então, se você vê várias situações, você fala, pô, mas como é que pode ser aqui? Então, eu viajei em várias vertentes, mas no processo de 70 anos, né? Então, eu trabalho muito, a minha produção é muito extensa. Eu tenho essa facilidade, não sei, que caiu do céu, da parte técnica da execução. Até desculpa. Gostei dessa sua colocação de que as coisas foram mudando de acordo com a sua vida,
com os teus propósitos, talvez. Sim. Existe essa ligação, então, do momento que você está vivendo com a peça que você está trabalhando, ou com uma série que você deseja fazer. Conta pra gente como é, assim, como foram essas mudanças. Quando você, assim, começa a entender que você está trabalhando com outro material, enfim. Veja bem, essa coisa, para explicar um pouquinho mais complicado do que para viver essa situação. Para viver, né? Porque é um processo quase que natural. Te leva... É que nem você descobrir situações, momentos, situações na vida, te leva para caminhos que você não sabe. Você vai descobrindo. E o que é mais importante, eu acho que é o entusiasmo da descoberta. E aí você vai viajando, você entende, tá. Daqui tem mais um pouquinho para entender. E cada processo da criação, cada fase da criação, para o mundo, eu acho que é válido. É muito válido, mas para a gente é muito rico, porque você aprende. Cada momento você aprende. Agora, o que vai ficar para o mundo, como exposição das peças e tudo mais, cada um tem uma visão própria, subjetiva, que vai interpretando dependendo da experiência de vida que tiveram. Que tem, né? Do conhecimento que tem, do repertório que tem. Até o próprio repertório cultural. Sim. Não interessa se é um extremamente evoluído ou não, ou menos evoluído. O importante é que toque. O que não me seduz muito quando tem muita conversa em cima do trabalho de criação. Isso atrofia a emoção. Né? É verdade. Eu acho que ele fica contaminado por um racional que é limitado a narrativas, vamos chamar assim, que podem ser boas narrativas, não digo que não tenha narrativas boas, mas a narrativa é aquilo ali, é que nem uma coisa que está ali e você tenta se moldar aquilo, né? Ou tenta moldar a coisa que você sentiu a uma determinada coisa expressa por alguém, por alguma razão, né? Que não seja aquilo que... Acho que aí não reflete tanto o que você estava sentindo na hora, ou... né? Não sei. Uma poesia te toca, você vai explicar a poesia? Por quê, né? Ué. Por que desse verso? Né? Não, é simples. É simples. A lógica, no meu ponto de vista, é o seguinte. Se eu conto uma piada para você, e você me pergunta, me explique a piada, é a mesma coisa. Ou ela não tem graça, ou contou errado. É a mesma coisa. Ou você capta, ou você sabe contar a piada, ou acabou a graça. Um pouco por aí. É verdade. Essa é a coisa do... Porque está vivo, né? Na verdade, claro. eu brinco que a gente tem duas formas de ser, vamos dizer, de aparecer dentro do que a gente faz. Uma delas é copiando com perfeição o que já existe. Sim. Aí você tecnicamente você pode até melhorar aquilo, fazer aquilo mais rápido, mais enfeitado, não sei o quê. E a outra, que eu acho que é a válida, é você trazer para uma peça, para uma música, para uma pintura... Uma criação. Algo que é contemporâneo, que está acontecendo agora, então você faz aquilo no momento presente. Você é um instrumento presente da manifestação de um sentimento, né? Acho que é isso aí. Eu concordo plenamente. Inclusive, a arte não é engajada. Ela é presente. Quando ela reflete, o artista reflete e vive o presente, ela não precisa de engajamento em sentido amplo, né? Não é político, é engajamento ideológico e tudo mais. Não é necessário. É verdade. Tem, como é que é? O Giovanotti falava uma coisa que le canzoni non devono essere belle, devono essere stelle a illuminare la notte, a allegrare la gente, né? É mais ou menos isso, né? Più o meno così. Più o meno così. Più o meno così.
É vero. Essa coisa do italiano também é bacana. Bacana falar italiano. A Itália é muito rica, né? De coisas. Sim. Fala pra gente um pouco da tua vida na Itália. Veja bem. Você ficou muito tempo lá, até vir para cá? Como é que foi? Não, eu cheguei aqui cedo. Cheguei com 21 anos de idade. Eu sempre, a minha vocação, como está claro, sempre foi a criação, voltado para, na época, a pintura, depois a escultura. E era muito difícil, como jovem também, levar a vida para frente financeiramente nesse sentido. Então, muitas atividades eu fiz na Itália e que me sustentava essa minha paixão. Sim. Normal. Claro. Não, você falou que trabalhava, teus pais eram padeiros, né? Faziam pão, tinham padaria, faziam pão. Sim, né? Mas eu não continuei fazendo padaria. Que aí você saiu logo. Não, a padaria foi para o espaço depois da morte do meu pai, enfim. Ah, entendi. Que foi então foi coisa anos. Bem recente para você, né? Sim, mas a história do pãozinho já serviu para a vida toda. Mas a questão é a seguinte, depois eu fiz a Escola de Arte de Veneza e por vários motivos não terminei. Quase no fim não terminei. Aí eu procurei atividades complementares para entender tecnicamente mais aquilo que eu gostava, a parte da escultura. Então eu exerci algum trabalho de lápide para cemitério. E lá aprendi muito com mais rapidez o que me interessava mais, que era a técnica. Então, lá foi uma escola. E várias outras coisas, atividades que eu fiz, que é interessante. A lápide tinha demanda, né? Tem demanda. Você fala, tem que fazer várias, né? Aí você vai aprendendo. E aí bom, isso serviu para quê? Porque já tinha as minhas ideias fora das lápides, eu já exercia de outra forma, com mais consistência, mais tecnicamente rápido. E aí foi nesse sentido. Depois, eu não estava me agradando muito com o ambiente que eu vivia pessoalmente na Itália. Sim. Então, conheci uma brasileira que chama-se Márcia, e a gente conviveu num pequeno estúdio que eu tinha criado, numa casa velha, tinha reformado. Isso perto de Veneza, sempre? Sim, Quirinhago, 15 quilômetros de Veneza. Aí a gente se conheceu, ela passou 8 meses junto. Passamos 8 meses juntos, depois por um tempo ela tinha que regressar, porque tinha trancado a faculdade e tudo mais. Eu falei, bom, e agora? Depois de 8 meses, falei, não, eu vou junto, eu vou para o Brasil, eu vou meter a cara, vamos ver o que vai dar, só que como turista. Se eu não gostar, se a gente não se entender mais, eu vou regressar. Acabei ficando. Muito louco. No começo foi muito difícil, como todo imigrante, né? Eu também vim com uma situação não tão privilegiada, porque eu tive que fazer um trabalho extenso na Itália para me pagar a viagem, para pagar uma estadia assim, mais longa aqui. Eu tinha vários amigos que me procuravam lá para exercer trabalho maluco da mais coisa. Aí um amigo me falou, Renato, tem 500 peças para fazer em madeira. Você sabe aquelas poltronas mais clássicas, que tinha a cabeça de leão no braço? Eu falei, tem 500. Uma boa graninha. Fez 500 cabeças de leão para as poltronas. Eu falei, vamos nessa. Pô, que bacana. Só que ele me entregava pantografada, só que é muito, ela vem muito gruesa, tem que dar vida, né? Uhum. E aí, durante um tempinho, eu dei vida até essas que ganhei uma grana e já me mandei para cá. Então, você já está quase 50 anos de Brasil, é isso? Como é que está essa história? Quase isso. Né? Eu cheguei 15 de setembro de 1975. Poxa, você está com 49 anos, vai fazer 50 anos no ano que vem. Exatamente. 50 anos. É mais brasileiro que italiano já. Não, eu era italiano, eu sou...
Eu era italiano. Era italiano. Era italiano. É Eu me sinto italiano quando chego lá, sento com os amigos, aí já falam, é outro clima. Mas aqui eu sou brasileiro. Eu me entendo como brasileiro. Até como comportamento no trânsito. Isso é um tema aqui eu vou falar, viu? Aqui você tem que ter uma paciência aqui, que valha-me Deus. O que eu não tenho muito. Imagino. Não, eu sei. O trânsito é uma coisa que a gente sofre com aquilo porque exige uma habilidade de você, exige uma tolerância do outro. E o outro é muito transparente no trânsito. Você consegue ver a imbecilidade dele muitas vezes. Aquilo vem muito transparente ali. A falta de conhecimento, a falta de técnica. E às vezes eu vejo a mim mesmo também louco no trânsito também, né? Porque aí nessa hora sou eu que estou arrepiando. Às vezes acontece também, né? Mas enfim. Não, a gente tem que sair bem humorado, chegar até o fim da linha. Pelo menos tentando continuar, porque, o tempo que eu vi aqui é poucos quilômetros daqui, sim. 1 hora, falei, cara, é uma coisa maluca. Eu demorei 1h30. 1h30. De São Paulo. Não, de São Paulo não, aqui do... Você veio daqui do lado, eu vim de São Paulo 1h30. Vocês, imagina. Pois é. Em 1h30 a gente faz tanta coisa bonita, em vez de ficar sentado numa... Quanto você faria de arte, né? Quantas cabeças de leão aí. Ou no meio de um monte de gente nervosa também. Porque, na verdade, às vezes eu acho que o que mais contamina é o nervosismo do negócio. Está todo mundo nervoso, né? Claro, todo mundo está na mesma parada. Parece que está para estourar. Todo mundo está na mesma parada, já define bem, né? Está na mesma parada. No mesmo caldeirão para estourar. Mas isso daí, olha, a humanidade tem que repensar um pouco tudo isso, porque isso não funciona mais. Não funciona mais, porque não tem sentido. Mas você acha que tem uma saída possível para recuperar esses lugares, esses centros urbanos, ou o negócio é se afastar deles? Eu não sei. Eu vim aqui para Granja Viana um pouco já saindo disso, né? Mesma história. E eu acho que hoje também, às vezes eu fico pensando se eu não deveria ir mais longe ainda. Talvez, não sei, viu? Tenho pensado isso um pouco também. Não sei se é uma coisa que você pensa também, né? Não, eu não penso mais, porque para começar tudo de novo, eu não quero mais. Eu quero continuar o que está começado já. Entendi. Eu vou interromper de novo aí. Haja trabalho. Mudar, né? Mudar toda... Você deve ter um ateliê grande, com máquinas pesadas, né? Inclusive, estão convidando para ir lá. Opa, obrigado. Não, eu faço questão. Vamos lá conhecer. O filho do Gabriel, grande amigo meu. É um prazer ouvir que meu pai tinha essa moral. A gente ganha uns presentes. Você está me dando um presente hoje. Eu olho e falo, que bacana, meu pai tinha essa moral. Mas falando da situação que o mundo está vivendo, né? A não ser que você esteja lá remotamente escondido, mas mesmo assim você está sujeito a contaminações e coisas boas também que a internet te leva. Quer dizer, a parte tecnológica também tem Não, isso. Foi o meu que deu um apito aqui. Desculpa. Então, a gente está na globalização para espalhar alegria e tristezas. Porque o que acontece aqui agora, estão sabendo lá já do outro lado muito do mundo. Rápido, né? Muito rápido. Mas isso pode ser interessante, como pode ser perturbador também. Do meu ponto de vista, eu acho que a globalização serviu mais para business do que para... Desculpa, deixa eu deixar meu celular com a Cris, que ele ficou ligado, senão ele vai apitar aqui. Então eu penso isso. Eu penso isso engraçado. Eu vou falar um negócio, talvez hoje em dia a gente não devia nem falar. Mas eu sou italiano, venho seguindo, não sei se você condivide com B. Se você divide comigo essa impressão da questão do mercado comum europeu, como começou. O mercado comum europeu, né, que depois virou comunidade europeia.
Eu achei o mercado comum europeu foi uma coisa muito interessante e eu vivi essa implantação disso e achei que era positivo. Depois, na hora que virou comunidade europeia, começou uma coisa que saiu fora da questão da troca econômica, né? Da troca de realidades materiais, né? E começou uma troca, uma necessidade de dominação. Dominação total. Que aí virou comunidade europeia. Aí eu acho que aí foi onde o ponto de onde se perde a globalização, no meu entender. A globalização para efeito de troca de realidades, eu acho ela boa. Agora, para efeito de troca de identidade, eu acho ela ruim. Você perde a identidade local, você perde a identidade. Sem dúvida. E não tem? Você não vê isso aí? Não, eu vejo sim. Não só vejo, como a gente sente, né? Na prática. Podemos fazer uma relação de culturas regionais. Culturas regionais de uma forma ampla, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu clima, cada um tem as suas crenças, cada um tem a sua religião. Então, isso daí tem que ser respeitado. Numa hora que você criar uma globalização... Uma globalização ideológica, né? Foi ideológica. Assim, ideológica. Porque de troca de mercadoria, fala, eu produzo isso bonito aqui e vendo com o bonito que você produz ali. Vamos trocar. Bom, e aí troca técnicas artísticas, técnicas industriais, Agora, etc, o que está servindo a globalização? Para manipular. Para manipulação, para agregar e unificar, fazer um pacote para todo mundo. Tudo igual. E por quê, né? Você parou. Por que será que estão fazendo isso? Muitas vezes. Ou qual que é a necessidade grande, né, de que isso aconteça? Que está em cima tem os motivos dele. Que está embaixo, acho que não pode se sujeitar a isso. Porque eu acho que você... Mas mesmo que se sujeite, eu acho que num determinado momento isso tudo vai acabar, porque o cara que se sujeita perde a criatividade, quando perde a criatividade, perde o motor da vida, né? Completamente. Então, eu acho que, assim, a gente fala, pô, mas por que você está reclamando? Pega o que vem e pronto. Mas eu não vou pegar uma história suicida. Né? Os caras, nós vamos fazer colapsar toda a questão da realidade local, nós vamos fazer as realidades locais colapsarem. Por quê, né? Alguém falou, não lembro o nome, é melhor nem lembrar, que uma mentira repetida várias vezes se torna realidade, verdade. Mas eu acho que até verdade. Só que aí é só para manipulação pequena, vamos dizer, daquele cara, né? É manipulação. Depois a gente fala tanto, é bacana, a gente acaba sempre voltando no orgânico, né? Sim. Você vê, o orgânico não aceita isso. É engraçada a coisa, o orgânico não aceita a manipulação, porque a manipulação não é orgânica, né? Então você vai sempre criar uma coisa artificial, fundamentada numa ideia de alguém, você tentando agradar aquela narrativa para que você consiga obter vamos dizer, um pretenso sucesso, né? Não, mas a princípio o mais sério da história é que você tira toda a energia das culturas regionais. E a cultura regionais se agrega no mundo todo. Então, eu não sou tribalista, mas também não sou globalista no sentido de você unificar uma situação para manipular a mente como um todo. Não funciona. Eu acredito que tem que ser respeitado. Cada povo tem que saber os limites e o respeito do outro, da outra cultura. Você é muçulmano, eu sou cristão, tem que se respeitar. Sim. Tem que ser respeitado. Então, essa globalização tem uma tendência. Isso é do mal, isso é do bem. Como assim? E eles quem é que falou, quem é que define o que é o mal e o que é o bem? Que você tem a mesma cabeça do que a minha. Então, isso que é complicado. Na verdade, acho que é uma tentativa de pegar todo mundo que não pensa como essa tentativa de controle da globalização, pegar todo mundo que não pensa daquele jeito e falar, não, vocês têm que mudar. Então, é a anulação de todas as culturas, as diversidades culturais, né? E tudo isso.
fundamentado em liberdade, né? Eu não sei. Às vezes a gente pensa assim, índio, né? O índio tem uma cultura específica e tal. Mas o povo sei lá, do Vêneto tem outra cultura específica. O calabrês tem outra cultura. Como é que nós vamos fazer todo mundo respeitar a mesma coisa? No caso que eu conheço desde criança, a cultura, por exemplo, na Itália, tem 21 regiões diferentes que é o dialeto completamente diferente entre um e outro. Só que todo mundo se entende, porque está fazendo parte de um conjunto, mas respeitando cada cultura. Então, isso que está se perdendo. Você falou, está certo ou está errado? Não. Independe de julgamento individual. Eu acho que é triste. Não acho que está certo ou está errado. É triste. E vai servir para quê? E, na verdade, eu acho que não vai ter mais o Frascati, não vai ter mais o Montepulciano, aí não tem mais o champanhe, né? E nem o Brunello. E nem o Brunello, Brunello de Montalcini. Exatamente. Mas você tem alguma coisa a ver com o Brunello de lá? Não. Não, você sabe, Bruno, em italiano, é escuro. Bruno, sim, Bruno. Moreno. Cabelo escuro. Não, até pele. Pele também, né? Pele. Bruno. Bem, Brunello é moreninho. Seria um moreninho. É o equivalente ao mulato na Itália. Pode ser? Quase isso. Quase. Né? É moreninho. Moreninho. Entendi. Brunello. Então, qual que seria a minha curiosidade? Assim, a gente falou de globalização, você estava falando isso, explicando para ele aquilo que você considera positivo e o que não. E aí me vem uma pergunta que, assim, aqui a gente sempre tenta trazer uma realidade da tecnologia, né? Eu não sei nas artes, porque a gente sabe em todas as outras profissões, a tecnologia, de um tempo para cá, isso muito rapidamente, ela vem impactando demais. Eu sei que talvez, eu não entendo como na arte a tecnologia pode ter alterado alguma coisa, porque a sua parte é mais criação, mas eu queria ouvir um pouco disso, e se... porque também existe a parte da divulgação. A divulgação do teu trabalho também mudou com a tecnologia. Estou errada disso? Óbvio. Você pode falar um pouco se houve essa mudança com a tecnologia na tua profissão? Se teve uma mudança ou foi só na divulgação mesmo? Bom, a tecnologia está presente em tudo. Então, veja bem, radicalmente você tem uma tecnologia que, se você pensa em fazer uma escultura hoje em dia, você ir no computador, escanear uma ideia, colocar lá, o router ou o robô faz para você. Ótimo. Péssimo para mim. Ok. Mas então, essa é uma facilidade comercial. Tá. É business. Ganhar dinheiro mais rápido e trabalhar menos. Ok. Agora, criação não é isso. Então, na hora que você usa a tecnologia para criação, isso é muito positivo. Computador serve, fotografia, filmagem, serve. Os meios que a gente tem hoje em dia para se expressar são múltiplos. É muito bom se você interpreta, você agrega na sua mente, e não você ser usado para um eletrodoméstico. Quer dizer, você vai usar, entendo, a tecnologia nesse suporte. Assim. Para falar eu diretamente, a tecnologia para executar uma escultura atualmente em mármore, madeira ou bronze e tudo mais, existe facilidade que o Michelangelo, coitado, sofreu uma vida e com muito suor, muitos empregados para assistente para finalizar uma escultura em muito mais tempo do que atualmente é possível. Existem discos diamantados, de retíficas, ponta diamantada, ferramenta que agiliza muito e rápido o trabalho de execução prática, sem considerar o computador e o router, aquele robô que te faz. Que isso daí
Daí já não seria a sua mão fazendo, né? Não. Mas assim, a base para você chegar naquilo que você quer e as ferramentas que hoje tem Sim, te ajudam sim. muito. Muito, mas se o Michelangelo tivesse, trabalhava muito mais do que eu, deixava muita mais coisa. Tinha muito mais escultura dele por muita aí. história dele para contar. Mas, ó, a questão é o seguinte, voltando para o robô que te executa uma peça tridimensional. Te faço um exemplo, isso sabido para quem vive isso e vivencia, e os antigos sabiam. Se você pega... Posso pegar isso? Claro, fica à vontade. Esse é um modelinho, né? Claro, uma esfera não muda se você faz grande. Mas se você pega uma figura, um modelo de uma peça, de uma escultura, tridimensional, e você olha ela aqui, ela tem um impacto, né? A dimensão dela tem um impacto com a gente. Se esse modelinho mesmo você quer fazer em 3 metros, tem uma lei da perspectiva. Então você tem que dinamizar e diferenciar algumas linhas, exagerar algumas linhas, proporções, em relação ao homem, ao olhar. Então, o computador não faz isso. Então, na hora que ele te executa um modelinho assim, com 3 metros, é uma múmia. Não tem vida. Faltou sentimento, faltou a sensação. Exatamente. A sensação não viva, tem né? vida, não tem interpretação. É aquela coisa da interpretação do modelo. Sim. Então, vamos fazer um exemplo. O David ou Michelangelo, lá em Firenze, na Galeria do Uffizi. Fora tem uma cópia. Dentro. Ele tem 4 metros de altura. Tá? Ele é visto normalmente, se você... Agora o drone chega até na cabeça dele, mas é visto do chão, da terra. As pessoas veem ele assim. Se você vê ele assim, na proporção homem, 4 metros do Davi, você vê ele é bonitinho, está de acordo. Você se levanta um pouquinho, sobe numa escada de 2 metros, você vê tudo desproporcional. A mão, a coxa, é desproporcional anatomicamente. Isso que te explica a forma de você interpretar um modelo dependendo do tamanho que você vai executar. Então, na verdade, foi proporcional... olha, desculpa. Então, na verdade, foi propositalmente feito dessa forma, porque você tem que ter a visão daquela base. Entendi. Sem dúvida. Entendi. Uma boa parte dos escultores gregos e dos escultores figurativos clássicos fazia figura no tamanho natural. Você tem uma proporção mais correta fisicamente na anatomia natural. Escala 1 para 1, né? Exatamente. Se você faz uma figura escala 1 por 1, você tem que respeitar. Agora, se você joga em 2, 3 metros, é outra dinâmica. Aí já não é só pegar matematicamente e multiplicar essas medidas. E o computador só faz isso, ele faz a parte matemática. Ele não faz por isso que eu contesto esse tipo de situação. Mas a tecnologia, de alguma forma, então, impactando de forma positiva naquilo que é a base, o pré-trabalho, vamos dizer assim, o pré-trabalho. Sem dúvida. Você lembra quando você começou a usar a tecnologia a seu favor, assim? Olha, agora eu posso fazer desse jeito e vou conseguir produzir mais. Você lembra desse momento? Não. Não, porque ela veio junto no crescimento. Você não lembra mais isso. Veio junto com o desenvolvimento da... eu só lembro que 2008 até 2012 eu fiz muito trabalho digitais, na pintura digitais no computador. Tem uma produção de mais de 5 mil peças. Telas planas? Sim. Telas planas. É um trabalho fantástico, eu fiquei seduzido com isso. Só que eu não usava a máquina do jeito que vem empacotada, com tudo programado, aquela coisa. Não, eu fazia o contrário. Eu fazia os meus desenhos, escaneava, botava dentro, ou fotografava, botava dentro, e aí começava a brincar com o lado físico também nisso. Então, brincava técnica, brincava aqui, aí eu falei, não gostei, joga para fora, faz uma cópia, eu trabalho em cima, joga para dentro. Aí eu criei situação, misturava muita foto junto com desenho,
Tem uma produção muito extensa de trabalho. De pintura tua, né? Pois, não cheguei a ver isso. Arte digital. Arte digital. Depois eu te mostro algum. Não, aqui não. Tem alguma coisa na internet para ver isso aí, não? Não, porque eu não investi muito nisso, porque isso não é mercado, porque tem um preconceito. Digital. Você acha? Digital não. Você vende um produto digital como arte, é difícil. Economicamente é um pouquinho difícil, porque existe muito preconceito ainda nisso. Eu acho que talvez uma hora dessa daí também você pegar um bom produtor, né, também, tem que isso entenda, também. que você consiga conversar com ele, entenda isso e ele... Porque me parece, eu fiquei curioso de ver umas telas dessas aí, dá vontade de falar, pô, como é que será que ficaram esses exercícios, né, esses trabalhos? Depois da gravação eu te mostro duas, legal. Que eu devo ter aqui postada. Legal. Mas, enfim, isso daí, eu me envolvi em mais de 5 anos nisso. Depois cansei, porque eu não consigo ficar parado na máquina, deu muito incômodo. Aí eu continuei na minha atividade como acho que tem mais movimento físico, né? Sim, você se desloca fisicamente, né? Não é sempre aquele movimento repetitivo. Para mim tem que estar participando fisicamente da coisa. Mas, legal. Enfim, depois, tecnologicamente, como divulgação, a rede social foi uma coisa que eu entrei até por insistência da Laura, minha filha, e da minha mulher, esposa, Arlete. Falaram, Renato, mas, é um mundo diferente, você tem que colocar as coisas. Eu falei, puta, que trabalho que tem que ter, além de ser escultor, esse negócio aí. Aí falei, bom, vamos fazer uma tentativa. Na hora que aconteceu isso, eu postei algumas imagens e tudo mais. O que acontece? Surgiram um convite no mundo todo para ir. Isso, e aí você tem que ir, né? Tem que ir. Eu fui para vários países do mundo a convite a partir de imagem de trabalho meu postado. Entendi. As pessoas se interessam e tudo. Comercialmente não é direto a questão, não, vai comprar pela internet. Não me interessa, não quero também. Não quero vender o meu produto, a minha produção na internet, porque é uma coisa muito pessoal. Entendi. Muito próxima. Não me sinto bem, confortável. Você não quer fazer, vamos dizer, um produto mais consumível, de alto consumo, vamos chamar assim? Não, né? Porque eu não sou consumível. Entendi. Eu não me sinto consumível. Eu acho que a gente tem que se entregar de outra forma, porque o que eu entendo como criação é uma coisa que a gente se doa. Então, eu acho que aí está dentro daquilo que a gente estava falando mesmo, de você, uma peça única, uma peça que recebeu o teu sentimento, recebeu tua atenção, né? E uma dessas aí, ela recebeu atenção uma vez, depois fica uma reprodução, reprodução repetida, talvez uma coisa meio com menos vida, né? Vamos chamar assim, mais comercial, né? Não me interessa. E não te interessa. Não me interessa. Enfim, não é um campo que você quer explorar. Não, isso realmente não me interessa, porque não faz parte da minha visão de mundo. Entendi. Acho que é outra coisa. Que mais a internet te ajuda muito em todo sentido, também no trabalho. Procurar alguma técnica, alguma ferramenta. Eu vejo hoje, para mim, eu uso eu faço casa, construo casas, desenho casas, né? Sou engenheiro. Sim. Quero o trabalho do meu pai. Então, também, né? Então, o que eu percebi que a internet mudou um pouco para mim nessa possibilidade, agora estou até estudando um programa, é que ela te permite algumas visualizações de ideias que você quer desenvolver. Então, eu reconheci isso naquele momento que você vai levar do projeto. Não, eu jogo para dentro do computador, mexo, depois eu tiro do computador, mexo a mão, depois eu jogo para dentro de novo. Exatamente. E o processo é mais ou menos parecido com isso. Eu acho que aí o que a gente está falando, né, nesse momento, é que a gente precisa voltar a entender que a internet é uma ferramenta. É uma ferramenta. É que nem se fosse um
um alicate, um eletrodoméstico. Um eletrodoméstico. Eu sempre defino a internet, a máquina, o computador, como um eletrodoméstico para ser útil e não a gente se integrar assim, de outro jeito. Está aí. Tem que ser útil para você desenvolver e agilizar certas situações rotineiras. Entendi. Mas eu também vejo isso tem que ser entendido. Tem que ser entendido nesse sentido, porque tem muita coisa muito útil, muito boa na internet. É o mundo aberto. Sim. Mas tem muita bobagem, tem muita coisa fútil, tem muita coisa até ruim. Né? É verdade. Eu acho que a gente tem que concentrar no conteúdo, né? Sim, sempre das coisas. Mas né? onde é que está o conteúdo? O conteúdo está na criatividade. Na nossa cabeça. Na nossa função. Você não vai querer achar conteúdo onde tem um mundo aí que o mundo vago. O mundo vago. da lua. É vago, né? Vago, né? O cara... Se a gente não tem o prumo dentro, você não vai achar o prumo fora, né? Você tem que estar aprumado para você entender as coisas. É verdade. Você vai não, fazer meditação. Bom, deixa pra lá. Das tuas grandes conquistas, assim, que você olha e fala, puxa, cheguei lá, atrás da Márcia, é Márcia, né? O nome da a primeira que veio, que você veio para o Brasil. A Márcia, depois... Das tuas conquistas todas, desde que você chegou aqui com a Márcia depois... até hoje... As tuas conquistas, assim, tanto porque você conquistou o Brasil, né? Sim, mas eu não vou falar que conquista não é amorosa, eu não quero encrenca em casa. Não é amorosa, não é amorosa. Não quero encrenca em casa. Desde que você chegou aqui, a gente vê que você tem muita obra, você tem obra no metrô, que eu estudei. Sim. Inclusive, gente, muito legal. Vale a pena ver as obras do Brunello no metrô. Última notícia que eu recebi no começo desse ano. Eu fiz 2 esculturas na Arábia Saudita, em Riad, a convite num simpósio, no grupo internacional de artistas. A segunda que eu fiz lá chama-se O Equilíbrio dos Opostos. É uma pedra negra, é uma pedra clara, encaixada assim. Me mandaram um e-mail pedindo, por favor, mais informações, contando um pouquinho o motivo da peça, o tema, falando porque ia ser colocada no Espaço Cultural Museu do Rei, que eu não sei falar o nome. Que lindo isso. Explica pra gente essa peça. Rei lá da... Não, é bacana a peça. É simples. Vê essa forma. São oval, só que ela se encaixa. A parte negra em cima, a parte branca em cima. É uma forma assim. E tem 3 pontas que se encaixam. Isso deve ser interessante. Agora, você considerando todas as obras, tem uma que você fala assim, essa aqui é a minha obra-prima. A gente pode chamar assim, nas artes? Essa obra aqui eu considero a minha melhor. Ou todas você tem como são as tuas melhores, o teu melhor momento, enfim. Curiosidade de quem não é artista. Olha, a obra melhor não existe. O que você tem, algumas peças especiais que te deram motivo de mudança na sua forma de criar e na sua forma de entendimento. Essas são peças-chave de mudança, que são mudança interna, mudança de perspectiva, mudança também de conceito até, vamos dizer, artístico, criativo. Mas essa sim. E cada fase assim tem uma obra que é especial que fala, não, essa daí não fica aqui guardada. Não vou dar para ninguém. É difícil. Quero olhar para ela todo dia. Mas a obra-prima em si é difícil, se eu levar para a memória atrás, é difícil falar. Lorenzo. Esse é obra-prima. Esse é obra-prima.
Mas foi bom porque foi em conjunto, né? Esse não foi uma criação solitária. Foi uma collab. Com a tua atual esposa Arlete. Arlete. Né? Arlete, é. Arlete. Então, foi em conjunto. Tá aqui, eu não sei. Depois a gente manda uma imagem. Tá se A gente vai mandar uma imagem do Lorenzo. Tá se divertindo, Lourenço? Tá bacana, né? Me fala o que a gente pode vagar um pouco com as ideias assim dos 70 anos, que isso foi muita responsabilidade estar aqui com 70 anos. 70 anos. A gente fica contente, ver que você tá olhando para as coisas com uma forma refletida, né? Sim. Eu acho que isso aí que você começou falando sobre isso, né? A possibilidade da gente ter uma visão já depois de uma certa reflexão, depois sim. São coisas que você falava que se sentia assim. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que a gente vive esses ciclos mesmo. Sim. Cada ciclo também tem uma reflexão diferente também, né? E aí eu não sei, eu vejo que é uma dificuldade, né, em avançar no tempo, mas ao mesmo tempo é uma coisa que você fala, legal, se eu estou satisfeito com o que eu fiz, né, para mim não é difícil isso, né? É ruim quando você olha para trás e vê talvez alguma grande falta, algum grande, vamos dizer assim, desejo autêntico faltante, né? Você fala, puta, queria ter feito isso e não fiz, mas você tem alguma coisa assim, não? Não, de jeito nenhum. Eu queria ter feito tudo o que eu fiz. O que você queria fazer, você fez. Eu fiz. Até besteira, até coisa boa. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu não me reprimo nem um pouco. Isso é bacana, né? Eu nem voltaria atrás para repetir também, né? Não tenho saudade do que foi, já foi. Mesmo porque acho que o cenário aí é diferente, aí a gente imaginar que a gente poderia voltar para trás é e até uma irrealidade, né? Que não existe mais aquele cenário. Não faz bem nessa idade, não faz bem. Acho que a gente trava a possibilidade de ir para frente. É verdade, eu acho que ficar perseguindo algo que já foi, né? Não é. A história é essa. A história... Por isso que é história, né? Já foi. Perseguir algo que já foi é uma perda de tempo, porque não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Ele pode servir como referência para você. Ele já serviu para a gente crescer. Pode servir como referência para os outros, mas para você já viveu, né? Ou para que você componha uma história sobre aquilo, pegar aquelas coisas ali, colocar sobre forma de história, né? E sei lá, um relato, que é mais ou menos a ideia também do que a gente tem feito aqui, né? Vai falar, bom, vamos dar uma revivida nessas coisas, mas para efeito de relato e com uma estrutura que mais ou menos me faça entender melhor e faça entender melhor aos outros talvez o que eu pensei, né? Ou quando olharem para um quadro meu ou para alguma obra minha, me conheçam um pouco melhor, né? Olha, isso foge da nossas possibilidades. Então, isso pode acontecer, pode não acontecer. Conheço gente fantástica como artistas, mas que não tem muita articulação social, e ficar escondido. E tem gente muito boa. Caso contrário, também existe que não tem base, sustento de você como valor. Sim, com um valor artístico muito modesto, vamos chamar assim. Ou vamos dizer até medíocre. Até medíocre. Só que articula muito bem como pessoa, né? Sim. Muito amável, muito social e tudo mais. Aí acontece o sucesso, né? O sucesso de público, vamos chamar assim. Sim, só que o sucesso de toda a arte, de toda os valores, não é o imediato, é o tempo que define. É o tempo que define. Acho que se aquilo tem dúvida. Não tem dúvida, é o tempo que define. O filtro. É o filtro
O tempo é um filtro, né? O tempo é um filtro, na verdade. Ele que vai perpetuando as coisas, né? Assim, se você tivesse que falar com os jovens artistas hoje, quem está começando, de repente o cara é super criativo, tá usando, lógico, das ferramentas que hoje ele tem disponíveis, tem né? que usar. E assim, tem muita gente que desiste, e eu vou te falar isso com propriedade, porque, lamentavelmente, a gente tem pouca gente no Brasil que consome arte, né? Consome arte. É isso, não é? Sim. Você concorda com essa... Sim. Com essa expressão, o consumir arte no Brasil ainda é uma questão, digamos. Eu acho que no mundo todo, consumir arte, o consumir arte reflete a valorização de formações de opiniões. A formação de opinião está na mão de poucas pessoas. Os formadores de opiniões são o sustento dos valores do comércio da arte, a valorização da arte e da cultura. Agora, se essa questão dos formadores de opinião não tem estrutura boa, como atualmente poucos têm, aí a coisa fica lá para o espaço. Então o jovem hoje, uma pessoa que está começando, assim, você daria uma dica de resiliência, de persistência, sei lá, alguma coisa assim? Ótimo. Conselho não se dá. Ninguém que vem aqui quer dar conselho, Brunello, ninguém. Não, ainda mais com 70 anos, eu acho que a gente procura evitar dar conselho. Para que assumir essa responsabilidade? Exatamente. Né? Por que eu vou assumir essa responsabilidade? A única coisa que eu diria, se você acredita, resgate em você a força. Resgate em você a energia, porque acreditando as coisas funcionam. Muito bem. E, sobretudo, não entre no papo dos outros. Sobretudo, você reflete e resgata a sua energia lá de dentro. Lembre uma coisa, para você convencer alguém que isso vale, dentro de ti, você tem que estar muito consciente, muito forte, sabendo que isso vale. Senão você não vai convencer ninguém. Se o valor não estiver dentro de você, expressado na arte, não vai ter valor. Autoestima naquilo que você faz. E aí vence, ganha. Pode chegar até com 70, mas vai ganhar. Se viveu bem até lá, estava trabalhando, um dia chega, está ótimo, não importa quando. Né? Mais ou menos isso. Quer encerrar, Claudião? Sei. Quer falar alguma coisa para a gente, Brunello? Quer deixar para a gente, coisa? Olha, foi uma alegria estar aqui com vocês. Foi uma alegria conhecer o filho do Cláudio, filho do Gabriele. Cláudio, filho do Gabriele. Da amiga aqui há muito tempo, que eu não via, inclusive... 10 anos. Que eu fotografei, inclusive, tempos atrás. Foi. Mas foi bom. Eu acho que é uma coisa de reflexão aqui, muito boa. Sim. Muito bom. O Diário de Cronos, ele nasceu em função do Vozes do Tempo já ter sido uma marca que tinham criado e tal. Mas aqui são Vozes do Tempo, mas as Vozes do Tempo, elas ficam registradas no Diário de Cronos. Muito boa, muito boa. Muito boa. O tempo é uma coisa muito engraçada, porque eu já fiz trabalho sobre o tempo. É uma coisa assim que sempre me seduziu. Eu acho que o tempo é uma coisa que não é bem entendida. E até agora nós mesmos não entendemos. Na verdade, é estranho. Se a gente for pensar, né, a gente só vive no presente, né? Você só está vivo no presente. O passado já passou e o futuro não chegou. Então, a gente só vive no presente. Eu acho que o tempo deveria ser reavaliado um pouco do ponto de vista de quanto você se transformou, quanto você transformou à tua volta. Isso daí é que, se você conseguiu transformar muita coisa, se você movimentou muita coisa, então você tem um vasto tempo
Você teve um vasto tempo, né? Sim. Eu acho que a gente tira um pouco a questão do tempo cronológico. O tempo cronológico é um marcador, né? Vamos chamar assim. Fala, bom, mais ou menos eu preciso saber que amanhã tem que estar tal hora lá, então eu preciso estabelecer um tempo cronológico. Cíclico, anual, mensal e tal também vem da observação dos ciclos também, então acho que ele precisa, mas o tempo ele tem uma significação mais profunda, talvez, não tem dúvida, mais exata. E eu arrisco realmente a conectar tempo e realização. Eu arrisco, né? Eu tento olhar um pouco para isso, né? Mas é uma coisa complexa e simples ao mesmo tempo. De qualquer forma, eu quero agradecer muito a presença do Renato Brunello. A gente vai colocar como encontrar as obras dele e tudo mais aqui no nosso... Beleza. Na nossa descrição vai estar tudo direitinho, todos os seus arrobas. E eu vou fazer os meus 72 a convite lá no Kuwait, porque ele está me esperando para fazer uma festa de aniversário minha lá. Muito bom. Na inauguração do Encontro Internacional de Escultura. Assim, nós nos sentimos muito honrados aqui com a sua presença. Verdade. Muito honrados. Obrigado. Com certeza, foi um papo muito bacana. E me sinto honrada. Que legal. Fico muito feliz por ter aceitado o nosso convite. Legal. O Cláudio é o nosso... Vamos manter. Não precisa dar um nome para ele. A gente está aqui. É o nosso conversador. É o nosso conversador, o nosso bate-papo. Beleza. Master. Vamos esticar esse convite que vocês me fizeram. Certo. Vamos esticar. Eu estou convidando vocês para tomar um café lá no hotel. Vamos lá. Com certeza iremos. Com certeza iremos. Vamos marcar o dia e vamos lá. Tá feito. É isso aí. Tá feito. Eu vou só dizer que para quem tiver pessoas assim ativas e felizes e com um monte de história como o Renato Brunello, para mandar para o nosso e-mail as indicações que a gente vai trazer aqui, muita gente interessante. É verdade. A gente quer colocar você no Diário de Cronos. Ótimo. Falando do tempo, não deu tempo para contar todas as histórias. Ainda bem. Vai voltar mais vezes. Tá bom. Isso aí. Tchau, obrigado. Obrigada.